É fascinante como, muitas vezes, nos sentimos à mercê de nossas emoções, como se estivéssemos presos em uma teia invisível de padrões que nos mantêm em lugares de insatisfação. Você já parou para se perguntar se as suas frustrações e anseios mais profundos podem estar sendo obscurecidos por esses padrões emocionais escondidos? São eles que, como sombras silenciosas, governam nossas reações, escolhas e, muitas vezes, nossa realidade. Esses padrões se formam nos recantos mais profundos da nossa mente, muitas vezes sem que tenhamos consciência disso. O ciclo repetitivo de insatisfação que enfrentamos pode ser visto como um eco de dores passadas, de experiências que não foram plenamente processadas ou que foram mal interpretadas. Ao viver constantemente nessa repetição, nos tornamos prisioneiros de crenças que não refletem quem realmente somos e o que verdadeiramente desejamos. Imagine uma flor que, ao invés de se abrir para a luz, permanece fechada, apática. Essa é a imagem de nossos desejos que se tornam inatingíveis diante de padrões emocionais que nos mantêm nesse ciclo vicioso de descontentamento. E se você pudesse reconhecer esses padrões? E se, ao iluminá-los, pudesse finalmente permitir que seus verdadeiros desejos florescessem? Neste momento, convido você a refletir. Que emoções ou experiências do passado podem estar moldando sua realidade atual? Quais amarras invisíveis você sente que ainda carrega? À medida que abraçamos essa jornada de autodescoberta, nos aproximamos de um entendimento mais profundo de como a neurociência revela que essas crenças têm um poder imenso. E a partir desse conhecimento, podemos dar o próximo passo rumo à reprogramação de nossa própria realidade. Você já parou para pensar como sua mente é como um computador que executa programas e scripts sem que você perceba? Muitas vezes, esses programas são baseados em crenças limitantes que nos foram impostas ao longo da vida, formando o que chamamos de software defeituoso. Com tantas experiências vividas, especialmente em nossa infância e juventude, nossa periferia emocional se torna repleta de crenças que, embora sejam invisíveis, nos influenciam de maneira profunda. Essas crenças autolimitantes funcionam como filtros na maneira como percebemos a realidade. O que se passa é que, em vez de observarem o mundo com uma perspectiva nova e limpa, olhamos através de lentes distorcidas. Isto pode se manifestar como um ciclo interminável de insatisfação, onde nossos desejos verdadeiros ficam obscurecidos pela dança de padrões emocionais que não escolhemos. Pesquisas em neurociência demonstram que a maioria dessas crenças se instalam em nosso subconsciente, moldando nossa biologia e respondendo ao nosso ambiente de maneiras que muitas vezes não conseguimos entender. O Dr. Bruce Lipton, por exemplo, nos ensina que a vida que vivemos é, em grande parte, parecida como uma playlist em nosso tocador, onde continuamos repetindo as mesmas músicas, as mesmas emoções, os mesmos padrões e as mesmas experiências, sem nunca parar para selecionar uma nova canção que inicie uma nova dança. Isso nos leva a questionar: quantas músicas você tem tocado repetidamente mesmo sem querer? E se você pudesse, com um simples ato de consciência, escolher uma nova melodia que reflita seus verdadeiros desejos? Neste contexto, a neuroplasticidade nos dá esperança. Com o reconhecimento dessas crenças limitantes, podemos modificar esse software falho, reprogramando nossa mente e nossas emoções. E assim, com foco e prática, passo a passo, começamos a instaurar novas crenças que alinham nossa essência com o que realmente desejamos manifestar na vida. Ao fazer isso, estamos nos preparando para desvendar a próxima camada dessa transformação, a ilusão do controle. No próximo segmento, exploraremos o paradoxal convite do soltar, onde a verdadeira essência pode fluir livremente quando deixamos de lado a necessidade de controlar tudo ao nosso redor. Às vezes, acreditamos que controlar tudo ao nosso redor é a chave para a realização dos nossos desejos. Lutamos para gerenciar cada aspecto de nossas vidas, como se tivéssemos em nossas mãos o poder sobre o fluxo da realidade. Mas e se eu te contasse que essa tentativa de controle pode ser a própria origem do nosso sofrimento? O paradoxo da resistência se revela quando percebemos que, ao tentarmos segurar a vida com força, acabamos a impedindo de fluir livremente. Quando resistimos às situações, estamos presos em uma luta interna que nos consome energeticamente.
Essa resistência pode se manifestar como ansiedade, insegurança ou a sensação de que estamos sempre tratando de manter as aparências, enquanto a verdadeira essência de quem somos e o que queremos permanece abafada sob a superfície. A neurociência nos mostra que a nossa mente muitas vezes opera em modo automático, respondendo a padrões incutidos ao longo da vida. Esses padrões tornam-se como um software que, mesmo sem nossa permissão, dita como reagimos aos desafios que surgem. Não estamos apenas lidando com o que está diante de nós, estamos travando uma batalha contra nossos próprios medos e crenças. E se pudéssemos, ao invés de lutar, simplesmente soltar? E se a verdadeira liberdade não estivesse em controlar, mas em criar espaço para que a vida flua com mais leveza? Quando permitimos que a resistência se dissolva, abrimos as portas para um novo nível de consciência, onde nossa energia se alinha com nossas verdadeiras aspirações. Essa entrega não é uma rendição, mas um reconhecimento de que somos parte de algo maior, um fluxo universal que nos convida a confiar em nosso caminho. Vamos nos lembrar do amor e da felicidade que habitam dentro de nós. Ao soltar as amarras da resistência, começamos a experienciar a vida com mais autenticidade, permitindo que a verdadeira essência se manifeste plena. A prática de soltar não apenas reprograma a nossa realidade, mas também revela o poder de nossa vulnerabilidade como porta para o crescimento emocional e espiritual. Convido você a refletir: onde na sua vida você está resistindo ao que é? Que espaços você pode abrir para permitir que sua essência se manifeste? No próximo segmento, abordaremos como liberar bloqueios emocionais ocultos por meio de uma técnica de 5 passos, permitindo que sua energia se alinhe com suas aspirações genuínas. Às vezes, podem existir barreiras invisíveis que nos mantêm longe de viver nossa verdadeira essência. Esses bloqueios emocionais ocultos, muitas vezes, se manifestam como insatisfação recorrente, frustração ou mesmo tristeza inexplicável. Mas como podemos identificá-los e, mais importante, liberar essa energia estagnada, permitindo que nossa verdadeira realização floresça? Proponho uma técnica de 5 passos que pode servir como um guia nesta jornada. 1. Reconhecimento. O primeiro passo para liberar bloqueios emocionais é reconhecer que eles existem. Reserve um momento para refletir sobre suas emoções. Quais sentimentos surgem repetidamente? Há algo que te incomoda, mas que você não se permite sentir plenamente? Ao se permitir essa introspecção, você começa a identificar padrões que precisam ser confrontados. 2. Pergunte-se. Após reconhecer esses sentimentos, pergunte-se: qual é a origem desta emoção? Muitas vezes, nossa mente guarda experiências passadas que se manifestam de maneiras sutis. Ao buscar a origem, você poderá perceber que essas emoções não são suas, mas sim lembranças de situações que não foram adequadamente processadas. 3. Visualização. Agora que você tem clareza sobre a origem, visualize essa emoção como um objeto ou uma cor. Imagine-se segurando este objeto ou olhando para essa cor. Reconheça, sinta e, com compaixão, comece a dissolvê-la. Pode ser útil imaginar um fluxo de luz que envolve este objeto, trazendo cura e transformação. 4. Liberação. Uma vez que você se sinta à vontade com essa visualização, respire fundo e, ao expirar, imagine soltando essa emoção. Visualize-a sendo levada como se fosse uma pluma flutuando ao vento. Ao fazer isso, afirme que sua essência é livre para brilhar sem amarras. Reforce a ideia de que você merece se alinhar com suas aspirações verdadeiras. 5. Integração. O último passo é a integração. A cada nova liberação, dedique um tempo para se reconectar com o que você deseja manifestar em sua vida. O que sua alma realmente busca? Quais são suas aspirações genuínas? Escreva, medite ou simplesmente sinta essas novas intenções em seu coração, permitindo que elas se tornem parte de sua nova realidade. Ao seguir esses 5 passos, você começa a reprogramar sua mente, alinhando suas emoções com sua verdadeira essência. A chave está em cada passo, cada respiração, em cada momento de soltar e de se permitir ser livre. No próximo segmento, desvendaremos a metáfora poderosa do nó cego, que ilustra como as amarras emocionais que podemos visualizar são apenas o reflexo de uma mente que se convida a desenrolar-se para a liberdade.
No próximo segmento, desvendaremos a metáfora poderosa do nó cego, que ilustra como as amarras emocionais que podemos visualizar são apenas o reflexo de uma mente que se convida a desenrolar-se para a liberdade. Imagine um nó cego, aquela amarra complicada que frequentemente nos faz sentir presos, com as cordas tão entrelaçadas que parecem impossíveis de desenredar. Muitas vezes, olhamos para nossos desafios emocionais e vemos apenas a superfície dessas amarras, sem perceber que, por trás delas, existe uma mente repleta de padrões emocionais ocultos que sustentam essa prisão invisível. Esse nó cego representa a resistência que criamos em nossas vidas, uma resistência que nos impede de avançar e manifestar nossos verdadeiros desejos. Quando nos deparamos com sentimentos de frustração, tristeza ou insatisfação, é comum perdermos a visão da verdadeira origem desses sentimentos. Eles se escondem sob a superfície, alimentados por crenças limitantes que, como o nó, se emaranham com o tempo, tornando-se quase impossíveis de desenrolar. Então, como podemos começar a soltar essas amarras e permitir que a nossa verdadeira essência flua? Aqui está o convite. Olhe para dentro. Pergunte-se, o que esse nó cego representa na sua vida? Está relacionado a medos, inseguranças ou experiências passadas? Essa introspecção pode ser desafiadora, mas é crucial para reconhecer que as amarras que vemos são apenas uma projeção de medos internos e padrões que não nos servem mais. Neste momento, convido você a visualizar seu próprio nó cego. Que emoções ou situações você precisa explorar para começar a desenrolá-lo? Tente gentilmente puxar as cordas desse nó, não com raiva ou frustração, mas com curiosidade e amor. Anote, se puder, o que emerge dessa visualização. O desenrolar desse nó pode ser um processo gradual, mas é um passo essencial para a liberdade emocional. Ao libertar-se das amarras invisíveis que moldam sua percepção e realidade, você descobre um mundo que vibra em harmonia com seus verdadeiros desejos. Essa prática de autoexploração é uma abertura, uma forma de afirmar que você não está preso, mas sim em transformação constante. Portanto, lembre-se, as amarras visíveis são meros reflexos e você tem o poder de começar a desenrolá-las com amor e paciência. Ao encerrarmos este vídeo, reflita. E se, ao soltar essas amarras emocionais, você permitisse que a verdadeira liberdade flua? A jornada pode muito bem ser o que você sempre buscou.